Olá, começamos muito bem mais um episódio do programa Vida e Atitude, junto com você aqui na Rede Super, canal 31.1. Olha só, hoje o nosso programa vai estar lindo. A gente vai falar sobre uma escritora, uma jovem escritora que está aqui conosco e que começou com uma simples atividade escolar e ela, assim, foi escrevendo e foi para um rumo que se tornou uma autora de uma coleção de livros. Essa atividade escolar que ela iniciou foi lá na sexta série. Mal ela sabia que um dia ela seria convidada para estar num canal de televisão aqui no Vida e Atitude para dar entrevista para a gente, para lançar a sua coleção maravilhosa de livros infantis. Uma coleção que fala sobre valores, fala sobre propósito e sobre o mundo infantil. Então, fica com a gente aqui nessa entrevista. Sara Aletheia, que alegria tê-la aqui conosco hoje no Vida e Atitude. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma alegria, uma honra estar aqui e poder participar desse programa. Olha, Sara, a gente olha para você e vê ainda uma jovenzinha, certo? Uma jovem cheia de sonhos, e que já está fazendo a diferença na vida das crianças. E hoje você veio aqui para falar de algo muito especial, como eu falei aqui na nossa introdução. Você veio falar de algo que se tornou realidade porque você acreditou, mas que também a sua família acreditou nos seus sonhos e também foi e é ainda a sua rede de apoio, certo? Sara, você está com quantos anos? 18 anos. 18 anos, muito bem, que linda! E me conta uma coisa, parece que tudo começou com um trabalho que você realizou lá quando você estava na sexta série, ok? Como que foi esse trabalho que você começou? Conta pra gente, foi um livro que você escreveu? Que tipo de livro que era esse? A gente tá todo mundo curioso aí para saber. Foi um trabalho de português e literatura. E a professora pediu pra gente criar um livrinho. Aí eu cheguei em casa com esse trabalho e falei, gente, o que a gente vai fazer com os meus pais? E juntos a gente teve essa ideia de criar o livro A Princesa que Virou Sapa. Uau, a princesa que virou sapa. Olha, isso faz anos já, porque você está já com 18 anos, certo? Por volta de uns 11 anos na época. Olha só, 11 anos atrás, então você criou o seu livrinho, né? A escola incentivou, pediu como atividade. Seus pais com certeza ajudaram você? Demais. Bastante, né, nessa atividade, mas você também acreditou que podia fazer o seu primeiro livro. E tudo começou lá então. E olha que isso aqui, eu estava falando para você nos bastidores que isso aqui é uma relíquia, hein? Guarda para a vida toda isso aqui que um dia você vai mostrar para os seus filhos, né? Daqui a alguns anos, depois você vai mostrar para os seus netos. Isso aqui é maravilhoso. Olha só, deixa eu mostrar aqui, ó. Como a gente deve valorizar o que parece simples, um simples trabalho de escola, que se tornou algo muito maior. Olha só que coisa linda. Vou dar uma folhada aqui, ó, para mostrar para o pessoal. Olha só. Então, tudo começou assim, certo? E aqui você já trazia, né, alguma coisa para as crianças. E sobre o que você falou aqui nesse livro? Conta para o pessoal. O livro é a história de uma princesa que não soube esperar o tempo certo, se deixou ser guiada por coisas que ela já tinha ouvido falar. E no final ela vai conversar com o grande rei que restaura a vida dela. Uau! Mas será que essa restauração foi simples, foi fácil? Como é que foi tudo isso? Essa trajetória dessa princesa. Como que esse rei transformou a vida dela? Ela conta com a ajuda de uma amiga que ela encontra no meio do caminho. E as duas juntas vão até o grande rei. E em uma conversa com ele explica que tem o tempo certo para cada coisa e transforma ela em uma princesa de novo. E esse livro, então, ele traz uma mensagem, né? Ele já, desde aquela época lá, ele já traz. E qual que é a mensagem central dessa história, então, da princesa que virou sapo? É sobre esperar o tempo certo e também sobre o seu valor em Cristo. Quem Deus diz que você é. Mas você me falou nos bastidores, tá? Você costuma dizer que essa história voltou ao seu coração em momentos importantes da sua vida, né? Então compartilhe com a gente um pouquinho alguma decisão em que esse princípio fez toda a diferença para você.
Para mim, quando começou essa moda, essa história de ficar, e minhas amigas começaram a falar sobre isso, me vinha muito essa história no meu coração, na minha mente. Eu falava, eu sou uma princesa, eu não posso beijar um sapo, eu tenho que esperar o tempo certo, que na hora certa Deus vai trazer um príncipe para mim. Eu acho que foi a maior decisão que esse livro me ajudou a tomar, né? Olha só, então aí eu imagino que você já teve influência também aí de Deus na sua vida, Sim, certo? E nessa caminhada, né, sua. sim. Sara, conte para nós como que Deus trabalhou na sua vida, qual que foi a influência de Deus nessa caminhada desses 11 anos até aqui, não somente no seu livro, mas na sua vida no geral, nos seus estudos. Você está estudando, né? Sim, O que eu que você estuda estudo no momento? pedagogia. Está fazendo pedagogia e eu sei que você tem sonhos, depois você vai contar para nós, né, um sonho que você quer realizar e vai realizar, né, em nome de Amém. Jesus. E você faz pedagogia agora. E durante todo esse tempo, então, de lá para cá, como que você vê Deus trabalhando na sua vida? Qual que é a influência dele em toda a tua trajetória? Eu creio que amizades que ele colocou no meio do caminho, os meus líderes, os meus pais, os meus avós são pastores, então também teve uma grande influência deles, eles que me apresentaram Jesus e tudo que eu sei, né? E também a questão de eu ir fazer uma viagem missionária, eu fiz uma escola de missões de 10 meses. Eu acho que tudo isso. Uau, que maravilha! E você fez essa viagem aí, conta pra gente como é que foi essa viagem, de certa forma também te inspirou um pouco mais? Sim, eu fiz uma viagem, uma escola de missões de 10 meses e eu fui para 2 viagens missionárias, para o Maranhão, interior do Maranhão, e para Belém do Pará. Lá eu conheci realidades totalmente diferentes, crianças e pessoas com costumes diferentes, valores diferentes, e eu acho que foi muito importante também para pensar na criação desse livro que a gente está lançando. Uau, que legal. Inclusive, você trouxe aqui, a gente já mostrou aquele lá da sexta série, que foi onde tudo começou, certo? Seu primeiro projeto, ok? E Sim, então, você trouxe aqui agora a coleção. Vamos dar uma olhada nessa coleção. Então, tem a princesa que virou sapa, certo? certo. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, que graça. A princesa que virou sapa, muito bem. Conta um pouquinho, então, como é que foi o trabalhar nessa obra, né? Foi difícil? Como que você conseguiu fazer tudo? Quem que te ajudou? Toda a Foi um caminhada aí. processo muito gostoso, foi um processo muito divertido. Tive a ajuda dos meus pais, de algumas pessoas, professores, psicólogos que também ajudaram na criação do livro. Que lindo. Deixa eu mostrar aqui um pouco mais. Olha só. Ele é todo ilustrado, né? E traz Sim, toda a história, então, da princesa, né? Ó, eu vou ler atrás um pouquinho aqui, vou trazer um spoiler para o pessoal. Ó. tá bom. Dizem que quando uma princesa beija um sapo, ele vira príncipe, certo? Mas e se acontecesse o contrário? Ah, então olha aqui, ó, uma historinha para você contar aí para a sua princesa. Vamos deixar o resto aqui para o pessoal descobrir no livro, né? E Sim, aí só que você não se contentou em escrever só para as meninas, né? Porque A Princesa que Virou Sapa é um livro para as meninas, isso, certo? Para que idade? certo. A partir dos 4 A anos. partir dos 4, muito bem. Mas aí você escreveu também para os meninos, ok? Então, Exatamente. O Príncipe que Virou Sapo, olha só que legal. Eu gostei porque você pensou nos dois, não é Sim, eu quis mesmo? trazer esses valores para Olha o os que que dois. diz aqui atrás. Olha, dizem que quando uma princesa beija um sapo, ele vira príncipe. Mas e se dessa vez fosse um príncipe? Olha, então também fica aqui, né, a pergunta para instigar aí as mães a quererem contar essa historinha, os avós também, né, para as crianças. Esse aqui daí é para os meninos, né, também da Isso, mesma idade, certo? isso, aham. Uhum, muito bem. E você trouxe também aqui um, um caderno de atividades, né? Isso. Descobrindo o tempo certo. E tem a ver com a coleção, ok? Sim, Faz tem parte toda da a turminha coleção. da coleção. Muito bem. De que forma que as pessoas podem trabalhar? Explica para a gente um pouquinho que as crianças podem trabalhar nesse livro. O que que ele traz de Então, atividades? esse livro traz a questão de alfabetização, Ah, que então legal. ajuda nesse sentido. E ele também a questão de coordenação motora fina, se eu não me engano, que Uhum. fala, pinturas,
Eu acho que é isso. Interessante, então a criança pode colorir, não é mesmo? Já instiga a criança a aprender um pouquinho mais ali, né? A coordenação motora, olha só, bem lindo. Muito legal. Olha, deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Muito bem. Vou mostrar um pouquinho mais aqui, tá. E você trouxe também a eco bag, que linda essa eco bag. Fale um pouquinho do propósito dessa eco bag aqui, conta aí para o pessoal. A ideia é Olha, que as crianças possam carregar os livrinhos delas e outras coisas nessa eco bag. Ah, e você inclusive colocou aqui também o príncipe que virou sapo num lado, né? Isso. E no outro lado da eco bag é a princesa que virou sapa. Muito bem, eu adorei a ideia. Obrigada. Então, a gente pode dizer que tudo isso daqui é uma coleção, certo? Certo, uma coleção. E qual que é a notícia que você vai dar para o pessoal aqui, né, sobre essa coleção? Conta aí. Hoje a gente faz o lançamento oficial da coleção aqui. Uau, que coisa maravilhosa, parabéns, parabéns, Sara Aletheia. Então nós estamos lançando essa coleção aqui no programa hoje, no Vida e Atitude, né, desses 3 livros, que é A Princesa que Virou Sapa, O Príncipe que Virou Sapo e Descobrindo o Tempo Certo, que é o caderno de atividades. Olha só que legal. Sara, esse material é lindo, essa coleção toda que você está lançando, realmente é um material que vai ajudar bastante a criançada e ajudar os pais também, porque às vezes os pais não sabem muito bem como fazer, né, para contar uma historinha, às vezes não vem à mente uma historinha assim que tenha valores, princípios e tal. Então eu tenho certeza que esse material que você está lançando hoje aqui na Rede Super, aqui no Vida e Atitude, vai abençoar muito a vida das crianças, mas a vida dos pais também, né? Porque eles vão ter um material para ajudar também na educação cristã, trazendo esses valores e princípios. Além dos pais, alguém mais pode também aproveitar esse material, os pais e avós? Sim, acredito que educadores, professores, também ser usado em ministério infantil, acho que é uma proposta muito interessante. Trabalhar tanto a questão de autoestima, identidade, de quem você é em Deus, eu acho que sim. E também outra coisa que é muito legal, eu também posso ir nas escolas, fazer tarde de autógrafos, manhã de autógrafos com as crianças e contar as historinhas para elas. Olha só que interessante, então, ó, você que está nos assistindo de repente e gostaria, né, que essa jovem autora linda, né, maravilhosa, fosse até o seu estabelecimento para fazer de repente uma roda de leitura, não é mesmo? Fazer uma contação de história, olha que material belíssimo aí para trazer valores, autoestima, falar de propósito. Então, bem interessante aí, você que é professor, você que é educador, você que é diretor de escola e está nos acompanhando aqui no Vida e Atitude, e também, como a Sara falou, os ministérios infantis. Você que trabalha no Ministério Infantil e gostaria de ter esse material, como a gente falou aqui, é a coleção completa. Eu vou mostrar de novo aqui. Olha, tem para os meninos, para as meninas e tem o caderno de atividades, tá? Então, um material bem completo, muito bonito para trabalhar aí com a criançada. Vamos repetir aqui qual que é a faixa de idade que pode trabalhar esse material aqui? Creio que a partir dos 4 anos. A partir dos 4 anos, então, tanto para as meninas quanto para os meninos. Muito, muito bom, Aletheia. E a sacolinha que nós já mostramos, eu vou mostrar de novo aqui, ó, que faz parte, né? A eco bag. E essa sacola é legal também, porque além dela ser toda colorida, linda, trazer aí algumas das imagens dos livros, né? Dos 2, ela traz também o lembrete da responsabilidade que a criança deve ter no sentido, desde pequena, já de cuidar do meio ambiente, não é mesmo? Sim. Porque quando a gente usa uma eco bag assim, você economiza, você deixa de usar muitas sacolas de plástico, não é mesmo? Sim. Inclusive, para ir numa feira, né, de repente,
colocar as coisinhas da feira para ir ao supermercado, quando você não compra muita coisa, né? Quando é uma Sim. comprinha menor, você coloca aqui, você daí não precisa pedir aquela sacolinha no supermercado, porque daí você vai estar contribuindo para o meio ambiente, não é Sim. mesmo? Então eu tenho certeza que você pensou também na questão do meio ambiente, né? Porque quando a gente usa uma bolsa assim, uma eco bag, a gente está contribuindo para o meio ambiente. Quem sabe já deixo de sugestão aqui para você, Sara, para o próximo livro, de repente, falar um pouquinho sobre o meio ambiente, né? Você Sim. gosta desse assunto? Sim, gosto. Acho bem interessante. Muito bom, porque hoje se fala tão pouco, né, sobre o meio Sim, ambiente, verdade. precisa falar mais e é legal, porque você já trouxe aqui já uma ideia, né, para as crianças também, quando olharem e quando a mamãe fala assim, é uma eco bag, daí a criança, o que é eco bag mesmo, né? É aquela bolsa que ecologicamente, né, é correta, digamos assim, que é um produto que vai contribuir aí para o nosso meio ambiente, é muito legal. E agora, para quem quer conhecer um pouco mais do seu material, né? A gente vai deixar aqui os contatos todos. Você tem um site, Instagram, alguma coisa assim para passar para o Eu pessoal? tenho o site Sara, com H no final, Aletheia, com th.com. E o meu Instagram, Sara Aletheia também. Ah, que legal. Mas a gente sabe que você tem um sonho, ok? Eu queria que você compartilhasse conosco aqui qual é esse sonho, onde que você pretende estudar, viajar. Conta pra gente um pouquinho desse sonho. Então, desde sempre, meus pais incentivaram muito o estudo e também a parte criativa. Então, eu gosto muito de música e eu tenho esse sonho de fazer faculdade de música nos Estados Unidos. Uau! E como que você acha que esse sonho pode ser realizado? Uma das formas, levantando recursos, é com a venda dos livrinhos. Uhum. E você pretende, assim, daqui quanto tempo estar lá nos Estados Unidos estudando música? Eu acho que no máximo em uns 2 anos. Uhum. Então aí você tem mais ou menos uns 2 anos para que as pessoas procurem você, né? Adquiram o material contigo, essa coleção maravilhosa, além delas estarem ajudando, né, a elas mesmas, seus filhos, os ministérios, as escolas e tal, vai estar ajudando você no seu projeto para a sua formação nos Estados Unidos. Isso. E os seus pais, tudo bem? Já concordaram com essa ideia? Tá tudo certo? Já concordaram, no início foi meio difícil, principalmente a minha mãe, que é muito apegada, mas hoje em dia ela já concordou e ela entende que faz parte do meu propósito. Que maravilha! Muito bem, muito bem. Bom, vamos deixar aqui os seus contatos na tela, então, para quem tem interesse em conhecer esse material. Olha só, entra em contato com a Sara Aletheia. Você está vendo aqui, ó, o Instagram dela, certo? Tem o site dela também. Então, você pode conhecer um pouquinho mais desse projeto maravilhoso da nossa nova autora, né, que está lançando aqui essa coleção aqui no Vida e Atitude. Olha só, eu desejo parabéns para você por todo esse trabalho que você tem realizado e obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente da sua história e também dos seus sonhos, não é mesmo? Porque você veio aqui falar de um sonho e quando a gente acredita, os sonhos acontecem, não é mesmo? Sim, Agora, tem um que a gente precisa acreditar muito, que é o nosso Pai Celestial, não é verdade? sim. Esse realmente, ele ouve as nossas orações. Você gosta de orar? Sim, com certeza, eu amo. Tenho uma vida de oração e eu aprendi essa questão de vida de oração principalmente quando eu fiz a minha escola missionária. Uau, que lindo, é isso aí, né? E ainda mais quando tem um propósito, então é Sim. muito interessante isso, quando a gente tem um sonho e tem um propósito, e você tem propósitos. E daí você acha que você vai continuar escrevendo depois que você for para os Estados Unidos aprender música, ou vai deixar de lado essa arte e vai se dedicar mais à arte da música? Eu pretendo continuar escrevendo, fazer uma coleção também para adolescentes e continuar com a coleção para crianças também. Que bênção, muito bem, olha só. Especialistas destacam que histórias infantis com mensagens positivas, como a sua que você traz aqui, ajudam as crianças a compreender emoções. Você concorda com isso, com esses Sim, especialistas? com certeza. Uhum. Porque você fala de autoestima, não é mesmo? Sim, Muitas crianças às vezes não conseguem se olhar e se achar bonita, ou sim. achar que elas são inteligentes e tal, né? Às vezes sofreram bullying na escola. Então, Uhum. esse tipo de material pode trazer essa
esse despertar para a criança, né? Entender que ela tem valor. Sim, sim. Eu acredito que por causa dessa influência da tecnologia também, as crianças não conseguem mais se ver da forma que Deus vê elas. E esse também é um dos propósitos do livro, fazer elas se verem como Deus vê elas, Que princesas e propósito lindo. príncipes. Que lindo, aham. Como princesas e príncipes, isso mesmo. Todos têm o seu valor, não é mesmo? Exatamente. Muito bem, Sara. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue te abençoando, que você realize o seu sonho de ir para os Estados Unidos, né? E vamos deixar aqui um reforço do convite. Então, você que acompanhou o nosso bate-papo, eu vou mostrar mais um pouquinho aqui a coleção, e você gostou dessa coleção, olha só, você quer adquirir, entre em contato, você está vendo aqui o contato da Sara na tela, é só entrar em contato com ela para saber como adquirir esta coleção, inclusive que vem com a Ecobag, olha só, olha, então vem assim, né, todo o conjunto, aqui ó, o kit completo, tá? Além de você estar adquirindo um material belíssimo aí, para a contação de história às crianças, você vai estar contribuindo para a realização da formação da Sara nos Estados Unidos. É isso aí, obrigada querida, que Deus te abençoe. Obrigada. E o nosso programa de hoje, Vida e Atitude, vai terminando por aqui. Foi uma alegria hoje podermos lançar oficialmente aqui a coleção da nossa autora Sara Aletheia. Entre em contato com ela para saber mais sobre esse belíssimo trabalho. E você sabia que Ministérios Pão Diário tem muitos recursos para abençoar a sua vida? Sim, recursos audiovisuais, são livros, são vídeos, são áudios, enfim, é muito material para abençoar você e toda a sua família. Entra no nosso Instagram, você está vendo aqui na tela, é Pão Diário Oficial, e no Linktree você vai ter todos ali os links para conhecer um pouco do que é o Ministérios Pão Diário e todos os recursos que ele oferece. Nós vamos ficando por aqui e eu te espero no próximo episódio do Vida e Atitude. Deus o abençoe. Nossa história não é sobre nós. Há mais de 60 anos, somos um dos devocionais mais lidos no mundo, mas isto você já sabe. O que talvez você não saiba é que somos um ministério que publica fé, esperança e acolhimento. Estamos presentes em 150 países, com o Pão Diário sendo traduzido para 58 idiomas. Dessa forma, compartilhamos as boas novas de Cristo em inglês, espanhol, chinês, árabe, hindu, português e muito mais. Nossa intenção é continuar. Queremos ver mais pessoas conhecendo Cristo e sendo transformadas pela verdade da Palavra de Deus. E sabe o que nos motiva? Amar a Deus, amar ao próximo e a consciência da missão que temos diante de nós. Sabemos da importância que as palavras que os nossos recursos bíblicos têm, sejam impressas, faladas ou compartilhadas. A cada ano no Brasil, a versão impressa alcança mais de 1,5 milhão de pessoas e o digital chega a 5 milhões de brasileiros. Mas somos muito mais do que impressões e publicações. Nossa missão sempre foi e continua sendo contribuir para que a sabedoria transformadora da Bíblia seja compreensível e acessível a todos, incluindo também universitários e militares, pois sonhos e projetos nos movem. Trabalhar valores, princípios, perdão, identidade, conforto e a busca por uma vida com propósito já faz parte da rotina de parceiros e voluntários de nossos projetos de capelania, que investem seu tempo e suas vidas, para que pessoas tenham a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus. Nossa história não é sobre nós, mas sobre o ID de Jesus. Ore, se envolva e faça parte.